Oi pessoal, hoje eu vou reagir mais um post nosso aqui do blog. É um post muito bacana que é inspirado em alguns clientes nossos. Eles têm um hábito de, vamos dizer assim, usar o telefone pessoal para resolver tudo da empresa deles por lá. É, Isso acontece no começo, você vai fazendo isso, mas você já sabe que no final, né, do tempo, com o passar do tempo, tudo começa a ficar complicado, terrível, enfim. E hoje eu vou trazer o que esse problema, né, gera pelo que tem a ver com recrutamento, tá? Então, de maneira muito simples assim, a gente vai falar assim que vaga de emprego, né, quando usado o WhatsApp pessoal da empresa gera muito problema, tá? E é um pouco do que está aqui, né, nessa mensagem aqui, tá? A mistura aqui do dono falar com os funcionários, falar com o fornecedor, falar com parentes e com candidatos. E a explicação que a gente dá para isso é o seguinte: no começo parece prático, mas com o tempo não é bem assim, tá? Porque tudo se mistura. É candidato, é cliente, é fornecedor, é família, é operação. Nessa confusão, o seu telefone ele deixa de ser um telefone que deveria, vamos dizer assim, separar sua vida pessoal para você atender seus amigos, familiares e começa a misturar. A sensação que você tem no começo que tudo vai funcionar, vai dar certo e tal. Só que no longo prazo, né, você corre alguns riscos, né, inclusive de perder o seu telefone, né, celular, tá? Então, nesse negócio não ter separação, não ter histórico organizado, não ter esse processo para recrutar gera um problema. Então, quando o recrutamento vai para o pessoal, o problema, né, não é o WhatsApp, o problema é que não tem estrutura para separar isso. Tá? Então, na prática, suas mensagens importantes começam a se perder. E a mensagem importante pode ser de um parente, de um fornecedor que quer fechar, ou um cliente que quer fechar algo com você, ou de um candidato. E aí, quando eu falo de candidato, né, o candidato vai lá, começa que você manda um currículo, quando você fala com o candidato, ou manda uma informação sobre, olha, vou aí numa entrevista, ou como é que eu mando um documento, enfim. Isso começa a atrasar. E quem está procurando emprego, a pessoa tem a urgência dela, porque ele é o desempregado, ele que está mudando de emprego. Para você, é assim, estou ofertando emprego. Só que quem tem que estar ali no desemprego, buscando emprego, ele está aplicando a sua vaga e outras vagas. E você sabe que para ter bom candidato, é, você precisa dar atenção para esse candidato no começo, para você passar uma boa impressão para ele. E quando você não é responsivo, porque você tem muita mensagem misturada, os bons candidatos acabam desistindo no meio do caminho. E só quem permanece são aqueles que estão, sei lá, encostados, não tem um emprego, não é muito bom, eles vão ficar esperando você a vida toda. Então você basta achar que o problema é um assunto de, como eu coloco, de falta de interesse, quando na verdade é que você está criando um problema ali invisível para a sua operação. Tá? E quando tudo passa lá pelo seu telefone, o recrutamento vai depender, né, do humor da pessoa que está te esperando, né, do seu humor, enfim, né, do tempo dele. Então o processo trava quando a operação aperta, quando o candidato fica sem resposta, a vaga continua aberta. E esse problema recursivo, né, recorrente aqui, né, é quando você começa a transformar o seu telefone, ou melhor, você vira o gargalo para recrutar. Isso é um ciclo perigosíssimo, porque a vaga aberta, você sabe que sobrecarrega a operação. Essa sobrecarga atrasa respostas para dentro da empresa, seja para executar o dia a dia, para falar com o fornecedor, para repor alguém naquele lugar, e atraso também no processo gera mais desistência, né, do seu funil de recrutamento ali, desistência é mais tempo com a vaga aberta, tá? Então, os sinais claros que o seu WhatsApp pessoal já virou um problema é quando você já perde candidato por esquecer de responder para ele, né? Já pediu assim, me chama amanhã, e aí você está dando a entender para ele que você está ocupado agora, ou ele te manda um me chama amanhã. Esse me chama amanhã ele é terrível, tanto para um quanto para outro, né? Porque no dia seguinte, às vezes, você nem lembra de retornar para ele, né? Ou ele, quando você manda essa mensagem para ele, ele acha que você não está interessado ou está falando com outros candidatos, tá? Quando você começa a falar com um candidato que misturou o currículo, né, com pedido assim, né, então você tem um pedido ali no candidato, você manda um currículo de alguém e vice-versa, né? Eu já tenho que procurar mensagem antiga no meio de uma confusão. Como é que é o nome daquele cozinheiro? Né? Isso é um dos pontos de estar tudo muito confuso, tá? Ou
quando você deixou de responder alguém porque estava no meio do serviço, tá? Então, você está lá na operação do dia a dia e o candidato manda uma mensagem e você não tem como retornar para ele, né, porque ele está misturado com outras dezenas de mensagens da empresa, de outros candidatos, né, da sua vida pessoal, e aquela mensagem se perde. É como se a timeline ali, né, o scroll ali do seu telefone, ele começa a ficar velho ali, e aí você, né, deixa para depois e vai perder o candidato, tá? E isso não é falta de esforço, é falta de estrutura mesmo, tá? O que a gente recomenda é que você separe isso, né? Que você tenha um número dedicado para o seu recrutamento, para a sua empresa. E um número custa R$ 9,90 numa banca de revista, né? E a cada 2, 3 meses você coloca lá crédito de R$ 15 e pronto. Então no ano você vai gastar lá, sei lá, R$ 100, R$ 150 para ter um telefone separado só para fazer isso. O que isso vai, né, vai te ajudar, né? Onde não existe escala, para de histórico, né, não tem aprendizado. Então você começa a segregar as coisas em cada caixinha. Então você vai ter um número para recrutar, um para sua operação, né, um para falar com clientes, né, e outro é o seu pessoal. Esses números, né, ficam na empresa. Você vai falar assim, nossa, agora eu vou ter um aparelho para cada um. De certa forma, você, quando tem um telefone no WhatsApp, você pode ter dois tipos, o business, né, e o normal que você está acostumado. E aí você precisa de dois aparelhos. Hoje um aparelho, o telefone custa lá R$ 300 ali, novo ou usado. Você pode deixar um fixo na empresa lá. Um para falar com, sei lá, administrativo ou com para fazer o RH, fica lá na empresa mesmo, parado, carregando, acabou. Para falar com o cliente, você deixa na mão lá de quem fala com o cliente, né, no seu canal online ali, tá? Pode ser você ou pode ser uma outra pessoa, né, dentro da realidade de cada empresa, tá? O seu pessoal segue ali intacto, tá bom? Então, quando o negócio começa a depender muito do dono, né, você já sabe que é um assunto de gestão ali, né? Você não pode virar gargalo, porque você certamente não está tendo processo, tá? Então não tem, né, tem uma dependência muito grande de você, dono da empresa, porque começa a não crescer, começa a não escalar e aí você não respira. Então a virada de chave é o seguinte: quando você segrega isso, o candidato é atendido mais rápido, a triagem fica mais organizada, a entrevista acontece com os candidatos certos e você, dono, começa a sair do operacional e começa lá no estratégico, tá bom? A CVREC tem uma solução que, entre outras coisas, pega essa sua linha de telefone e transforma num agente de RH, tá? Se você for no nosso Instagram, você vai ver como isso é feito e é claro, né, a informação como está lá colocada. Eu vou deixar aqui nos comentários, né, de como é que esse processo acontece. Mas você na nossa plataforma vai criar sua vaga, o seu telefone vai divulgar as vagas, né, em vários grupos de telefone, né, os candidatos vão até falar ali, os curiosos vão retornar pelo WhatsApp, mas na verdade vai ter o nosso robô que vai entrevistar os candidatos, ou melhor, colher a candidatura deles e vai pegar lá currículo, foto, vídeo, telefone e vai mandar tudo para o funil de recrutamento. E lá no funil de recrutamento, a nossa plataforma, é que você vai poder, né, filtrar, fazer triagens, né? Se você quiser contratar só homem, só mulher, ou é indiferente a isso, alguém mais jovem, com mais idade, né, buscar por palavras-chave, filtro de distância é muito utilizado pelos nossos clientes, né? Isso tudo vai ajudar para sobrar ali, em ter 100, 200 candidatos, você vai falar com 10 candidatos, com 20 candidatos, porque você definiu um raio lá de, sei lá, 4 quilômetros e você vai falar só com essa turma que está mais próximo, que tem os requisitos, né, e vai clicar no ícone do WhatsApp dele e aí aquele número separado para falar com o candidato vai ter apenas lá alguns candidatos. E sempre que chegar uma notificação lá, você já sabe, opa, são os candidatos da minha vaga, e aí você vai e aborda eles. E aí já, né, como você vem aprendendo aqui, não perde tempo, marca a entrevista, né, e bota essa bola para dentro, tá bom? Obrigado aí, até a próxima, né? E é isso.